médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico, ou seja, em estado alterado de consciência que pode ser alcançado por hipnose ou por passes magnéticos. Raro é que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre efeito de uma crise passageira. Eu tive a oportunidade, ao longo desse tempo, de conhecer uma pessoa que tinha a capacidade de vidência praticamente direto, permanente, a tal ponto que ela não conseguia distinguir entre as pessoas encarnadas e as pessoas desencarnadas. Ela estava conversando com você, de repente ela se virava para o lado e começava a conversar com alguém que só ela estava vendo, porque ela não conseguia saber se era uma outra pessoa que tinha chegado, uma pessoa encarnada. Ela pedia licença nos lugares para se desviar das pessoas, que só ela via. Era uma coisa, até certo ponto, bastante curiosa. Na categoria de médiuns videntes, se podem incluir todas as pessoas dotadas do que se chama dupla vista. Nós tratamos um pouquinho de dupla vista no curso de magnetismo e vamos nos aprofundar um pouco mais quando a gente for examinar os meios de detecção de problemas dentro da apometria. Guarde aí, por isso eu botei destacado essas duas palavrinhas aí, chamada dupla vista. O médium vidente às vezes pensa que enxerga com os olhos físicos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma que vê, é o espírito que enxerga, tanto é que eles conseguem ver de olhos fechados, mesmo com os olhos fechados eles continuam enxergando os espíritos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que outro que tem a vista perfeita. Mais uma vez, experiência pessoal. Nós chegamos a um determinado lugar uma vez para uma cerimônia, estava eu acompanhado de meu pai e havia um cego sentado na calçada com a sua bengalinha branca no meio das mãos. Quando nós passamos por ele, ele perguntou: é João? É João que está aí? A gente estava sem conversar, apenas passamos na frente dele. Havia uma banda de música tocando, porque era uma solenidade de inauguração de um salão de atendimento, e a gente ficou meio intrigado. Voltamos e ele, na hora que a gente se aproximou dele, ele falou assim: eu sei que você não está lembrado de mim, mas eu vou fazer umas perguntas aqui para você. Como é que está a Messias, seu pai, Jonas, seu irmão, meu avô, meu tio? E meu pai ficou muito intrigado. E ele falou assim: eu sei que você está aí parado, pensando assim, como é que esse ceguinho me reconheceu? Aliás, você não está nem lembrando de mim. E contou quem ele era, um colega de infância do meu pai, que tinha desaparecido há muito tempo, que eles perderam contato. Ele falou: eu vou te contar. Quando você desceu ali do ônibus, sua mãe falou assim para mim: olha o João aí, você lembra dele? Ou seja, o cego tinha visto a minha avó desencarnada e chamou meu pai para conversar. Então ele vê perfeitamente. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é que constitui propriamente aquilo que a gente chama de médium vidente, aquele que enxerga. Por vezes no trabalho, o grupo se vale das diferentes faculdades dos médiuns para ter uma ideia precisa de determinado quadro, de determinada situação. Por isso é que é interessante nós sabermos qual é a possibilidade de cada componente para formarmos uma equipe capaz de trabalhar com precisão, com eficácia nos tratamentos.